Olá, meus amigos, um dia maravilhoso para todos nós. É com grande alegria que mais uma vez estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, intitulado Confidências. Vamos elevar o nosso pensamento para agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos em um só pensamento, em torno da obra Nosso Lar. Obra essa preparada com tanto carinho, para nos trazer lições eternas. Que nós possamos, Divino Amigo, com o nosso coração aberto, para sentirmos, aprendermos, refletirmos nas lições vivas do nosso irmão André Luiz. Que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir, Senhor, porque é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então, gente, a semana passada nós tivemos a grata alegria de acompanhar o encontro da mãe de André Luiz e do próprio André Luiz. Ainda estamos nesse momento em que os dois estão sentadinhos, lado a lado, conversando. Então, vamos ver hoje, dar continuidade a esse encontro tão querido entre mãe e filho. Ainda em um grupo menor, vozes femininas presentes, mas se Deus quiser, a próxima semana já teremos vozes de alguns irmãos homens. Então, hoje quem vai fazer a voz de André Luiz é a nossa querida irmã Carla. Quem irá fazer a voz da mãe é a nossa querida irmã Lígia. Que Jesus possa nos conduzir. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais. Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado incessantemente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Essa fala aqui da nossa irmã, a gente já recorda o diálogo de André Luiz com Clarencio. André Luiz foi sozinho, quem foi que entrou com ele? Uma senhora. Foi dado o nome dela? Não foi dado o nome. O que ela queria? Ajudar os filhos que estavam na terra. E vocês recordam, ela teve como ajudar? Não. Ela não tinha bônus horas, lembra? Ele diz assim: quanto bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? 304. É de lamentar.
Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Então a gente percebe o que ele disse aqui. E a gente vai pensar que a mãe do André trabalhou muito, porque quem foi ajudar o André não foi ninguém menos que Clarencio. Então não só ajuda, mas ajuda de especializada. Exatamente. E a gente compreendeu qual foi a lição central de André Luiz. Minha irmã, para você ajudar, você precisa ter méritos, você precisa ter bônus horas. E o bônus horas é apenas um recurso para que você possa trabalhar. Então, porque o que acontece? Gente, para pensar. Não é uma troca, não é uma venda. Quando eu auxilio, eu me moralizo. Como é que eu posso ajudar se eu não tenho moral para isso? Então, ela não tinha moral, ela era preguiçosa, ela é egoísta, ela quer atender os dela, o resto é que se dane. Ela teve várias oportunidades de trabalho e não aproveitou nenhum. Então, aqui, novamente, a nossa querida mãe de André Luiz traz esse assunto. Ela diz assim: na esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e mais abnegação. Abnegar, abrir mão de si, ir em encontro do outro, sacrifício. Então não pense você que você vai desencarnar e que vai ficar ouvindo um anjinho de cabelo enrolado, de olhinho azul, tocando harpa na tua frente, né? Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, né? Fica lá só em cima da nuvem. Doce ilusão. O povo diz assim: fulano morreu, né? Que ele descansa em paz. Sinto falar, gente, não tem descanso não. É mais fácil descansar na terra do que no mundo espiritual, porque o povo aqui na terra descansa não é pouco não. Tem gente que acorda todo dia 1h da tarde, 2h, porque tem papai e mamãe para levar a comidinha e tudo que tem direito. Eu tenho uma irmã que quando alguém falece, ela fala assim: que Deus lhe deu descanso eterno. Eu disse: ai, valendo Cristo, já me dá um arrepio de pensar. Eternidade deitada. Então não existe, gente, isso. O mundo espiritual é um mundo ativo, como diz na introdução do Livro dos Espíritos, pré-existe ao mundo físico. É o mundo primeiro, é o mundo principal. Está lá na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. O mundo espiritual é um mundo ativo, um mundo de trabalho. Você imagina, não existe um ser humano na face da terra fazendo bem que não esteja sendo auxiliado por bons espíritos. E fazendo bem, aprende também. Aprende como ajudar. Então o trabalho é intenso. Devo fazer-te, é lei divina, muito bem. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes uma revelação de responsabilidade necessária. É como dissesse: meu filho, adianta, sai dessa cama e vai trabalhar. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Porque o que acontece? Ela está trabalhando, ela tem como interceder pelo filho. Por quê? Porque ela tem moral para isso, ela tem bônus horas para isso, ela tem amigos para isso. Angariou amizade, exatamente. E isso acontece aqui na terra, gente. Isso acontece aqui. Quantas vezes eu faço um diálogo fraterno com alguém e eu sinto o anjo da guarda daquela pessoa. Uma vez eu terminei um diálogo, eu senti eu não sei, era alguém que queria muito aquela pessoa, e dizer assim: conte comigo para o que você precisar. Eu fazendo um diálogo fraterno: conte comigo com o que você precisar. Então, quando você faz o bem, você está fazendo o movimento do Senhor. Angariais amigo. Angariais amigo. Da mesma forma, quando você faz o mal, você arruma um inimigo, encarnado e desencarnado. Porque todo mundo tem alguém que ama. Então, quando você maltrata, a gente está se deparando isso com o livro Libertação. O pai da Margarida era juiz. Condenou o filho do Saldanha.
o Jorge, obrigada, o Jorginho, condenou o Jorginho que não tinha culpa nenhuma. E o juiz sabia disso. O que aconteceu? Arrumou o inimigo, quem? O pai de Jorge, o Saldanha, que passou a perseguir quem? Margarida. Tu não atingiu meu filho, também vou atingir a tua filha. Então a gente não tem ideia, gente. O bem que eu faço é o bem que volta para mim. Mas o mal que eu faço é o mal que também volta para mim. Públio Lentulus também. Públio Lentulus, André de Giores, exatamente. Então, gente, fazer o bem, trabalhar no bem, ser útil, é te dar verdadeiramente recursos para auxiliar a ti e a quem tu amas. É isso, esse é o resumo. Deixa eu voltar aqui, ele diz assim, ó, muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre. Gente, quando os espíritos dizem muito, é muito mesmo. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amar os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefício, precisa trabalhar sempre. Então, ou seja, tu desencarnou, tu acha que tu vai ajudar teu filho ou tua filha ficando dentro de casa. Conversa fiada, isso é apego, isso é controle. Você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Novamente, livro Libertação. A mãe ficou dentro de casa a pretexto de querer cuidar dos filhos, ela está realmente perturbando muito lá. Então não pensa, gente, meninas fofas, quando nós desencarnarmos, larga o fofo, larga os fofinhos, esquece que a casa não é tua, o sofá não é teu, a cama, nada, o fogão. Largue tudo, meu amor. Vá para o mundo espiritual, já se recomponha, peça para trabalhar o mais rápido possível, porque aí sim, essa será a verdadeira forma que você terá de ajudar os seus filhos. Mas ficando lá, não, meu amor, você não vai ser anjo, você vai ser obsessor. Porque você não vai estar bem, você está movido pelo sentimento de apego, você irá fazer mal para você e para os seus dentro de casa. Então essa é a nossa lição. E isso a gente tem que falar, gente. Olha, eu me recordo uma vez eu fazendo um jantar. A pessoa, sabendo que eu era espírita, se aproximou e fez um monte de perguntas. Eu ali, exercitando toda a tolerância, respondendo calmamente. O momento não era propício, mas a pessoa queria e vamos lá respondendo. Chegou uma hora, a pessoa disse assim: mas eu não acredito em tudo isso. Eu digo, não se preocupe, você vai morrer. E você irá lembrar de tudo que nós falamos. Ele desencarnou agora com a Covid. E eu tenho certeza que toda aquela conversa que não foi em vão, não é, gente. Kardec pergunta, ajuda no processo da desencarnação as lições dos espíritos? Eles respondem, muito. Facilita muito. Então aquilo que eu estava achando algo assim meio fora do contexto, que não era um ambiente, era um jantar, mas Deus sabia que aquilo estava dentro do contexto. Aproximadamente 1 ano e meio depois a pessoa desencarna. Então, com certeza, toda aquela conversa não foi em vão. Ajudou, porque ele perguntou muito e eu respondi tudo, né? Tudo. Foram mais de, talvez, 2 horas. Você imagina? Estava se preparando. Estava se preparando. Jantar educativo. Jantar educativo. E eu querendo jantar e não dava conta, né? Porque com boca cheia ninguém fala, né? Então, mas vamos lá, gente. Então é esse o movimento aqui. É o movimento de quê? Se esforce, trabalhe, para que você aí sim tenha recursos necessários para ajudar os seus amores, aqueles que ficaram. Então, querer ficar dentro de casa a pretexto de querer ajudar, você não estará ajudando, você estará na condição de um obsessor, porque você não sabe comandar as suas energias, você não sabe comandar os seus pensamentos, você não terá estrutura emocional para ver muitas coisas que você não sabia e vai doer.
Continua então. Aí agora ele quer saber, já sabe da mãe, agora ele quer saber de quem? E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas e, tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Quando a gente comenta isso daqui, que a gente fez essa leitura aí trocentos anos atrás, a gente pensava que elas o prendiam. E hoje, numa leitura mais detalhada, a gente percebe que os vícios dele o prendem. Quando nós paramos para pensar em umbral, a gente pensa sempre em um lugar igual do André Luiz, tá? Algo assim, daquela forma. Não. O que eu vou compreendendo na obra de André Luiz? O que é umbral? Porta de entrada, ou seja, qual o lugar que você chegou? Qual o local que foi a tua porta de entrada? E dentro dessa porta de entrada, dentro desse local, dentro do que nós vamos chamar de umbral, ele foi dentro de umbral por uma zona muito compacta. É como se fosse assim, olha, esse aqui é um prédio. Tem várias salas dentro desse prédio. Uma sala com doidinho, outra sala com muito doidinho, outra sala com muito viciado, uma sala com muito dependente químico, separado. Mas tudo isso é o quê? Um umbral. Então, a parte que ele foi para uma zona extremamente o quê? Compacta. A gente pensa em compacto, a gente pensa o quê? Em denso. Pesado. Ela usou o termo compacto. Então ele diz assim, olha, há 12 anos que ele está numa zona de trevas compactas, no umbral. Vamos usar esse termo, ele está dentro desse conjunto habitacional, essa zona extremamente compacta. Vamos lá ponto a ponto aqui. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, ok? Então, ele soube disfarçar muito bem a sua falsa moral. Então, era um esposo, tratava muito bem, era um homem muito educado, ia para a igreja, fazia tudo redondo como manda o figurino. Mas, porém, entretanto, todavia, no fundo, lá na sua essência interna, era fraco. Então, aquele porte de moral era só máscara.
ele era fraco e mantinha ligações clandestinas. Se é clandestino, deixou de ser o quê? Honesto. Não deveria fazer. Então ele tinha o quê? Ligações clandestinas, fora do nosso lar. É aquilo que eu sempre digo, irmãos fofos, casamento no Brasil é monogâmico. Fofas, casamento no Brasil é monogâmico. Se você quer ter uma vida de devassidão, não case. Porque você vai ter que responder por isso, você vai ter que responder porque sexo requer responsabilidade. Mas você não estará se comprometendo muito mais ainda, tá bom? Então, casamento no Brasil é opção. Se optartes por um casamento no Brasil, lembra que é monogâmico e você passa a ser responsável pelo seu cônjuge e você passa a ser responsável pela sua prole. É uma questão de escolha. Não consegue, então não case. Assuma essa responsabilidade sozinho. Aparentemente estava tudo redondo, mas ele teve o quê? Ligações clandestinas. 2 delas, então não foram só com essas 2. 2 delas. Então, veinho, o senhorzinho aqui, como é o nome dele? Laerte. Seu Laerte era danado, enrolado, né? De todo o grupinho que ele se envolveu ao longo da sua encarnação, 2 delas estavam, olha aqui, mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Uma mulher que se submete a se envolver com um homem casado, você quer me dizer que é um anjo? Ou um homem que deixa sua esposa, finge e busca uma mulher desse nível, dessa classe, você quer dizer que é um anjo? Ou uma mulher que larga o seu lar, o seu esposo, e passa a ter uma vida promíscua, você quer dizer que você é um anjo? Então, essas 2 aqui, do grupo que ele já esteve inserido, porque ele diz 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Meus irmãos, quando os espíritos dizem vasta. Vasta é vasta mesmo, né? Exatamente, é vasta mesmo. E eu vou dizer uma coisa, se eu tenho essa conduta, sem absolutamente nenhum respeito pela dor e pela família do outro, que tipo de espíritos eu estou associado? É só nós lembrarmos da mensagem do livro Pensamento e Vida, intitulado Associação. Então, olha só, gente, o que nós vamos mexer em casa de abelha. Se eu vou buscar pessoas desse nível moral, eu tenho que entender que essas pessoas têm companhias também espirituais. E essas 2 irmãs eram irmãs o quê? Ligadas a vasta rede de entidades. Entidades o quê? São espíritos. E não eram espíritos só comprometidos na área sexual, não. Maléficos. Logo, elas eram o quê? Maléficas. Então é aquele tipo de pessoa que é capaz de destruir tudo. E tão logo ele desencarnou, olha, tão logo ele desencarnou, saiu do corpo, bateu as botas, foi para a cidade do pé junto. Tão logo ele desencarnou, o meu pobre Laerte, o que é um espírito nobre, né? Ela chama ele de pobre Laerte. Você é um de nós, que esse fofo vá para o quinto dos infernos, né? Achei Não, foi pouco. Achei foi pouco, né? Olha como ela diz assim, olha, tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, mas ele é um pobre mesmo, pobre de moral. O meu pobre Laerte, a passagem dele no umbral foi muito amarga. Imagina. Por quê? Por que foi muito amarga? Porque as desventuradas criaturas que estão ligadas a entidades maléficas, a vasta rede, né? Porque as desventuradas criaturas, a quem fizeram muitas promessas, olha, a quem fizera muitas promessas,
Não, você fica comigo, vou lhe dar uma casa, vou casar com você, vou separar da esposa, meu casamento é só de mentira. Olha, meninos, prestem atenção. Os Laertes estão soltos por aí. Basta a rede deles. Vasta rede. E tenhamos cuidado que as duas meninas ligadas à vasta rede de entidade maléfica também estão soltas. Por isso é que a pessoa diz que tia está muito radical. Mas, meus irmãos, para pensar. Qual é o tripé das nossas quedas morais? Sexo, dinheiro e poder. Pronto. É só prestar atenção no que a gente está se enrolando há milênios. Então, olha só. Porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o, olha aqui a palavra, de novo, nas teias da ilusão. Então, às vezes a gente se surpreende, gente, mas nós temos espaços no mundo espiritual de promiscuidade. E não é pouco, não. Porque se você acha que a promiscuidade começou agora, a partir de 1900, vá ler um pouco da Roma antiga. Vai estudar um pouco sobre o templo de Vênus. Então isso é milenar, gente. Esse vício é muito antigo. E a criatura sai do corpo, você acha que você vai superar todos os seus vícios? Não vai, meus irmãos, não vai. É por isso que nós devemos nos moralizar aqui. Porque ao sair do corpo, do jeito que a gente gosta aqui, a gente vai continuar gostando. Ele não era um caba que gostava? Ele tinha vários, não era um, duas delas foi que se engataram. E elas procuraram ele e seduziram ele de novo. Seduziram entre aspas. Procuraram não, estavam esperando. Estavam esperando, exatamente. E vem cá, que eu vou dar o que tu muito gosta. Por isso é que ele diz o termo aqui, o nosso André Luiz, ele usa um termo muito interessante, quando ele diz assim, olha, prendendo-o de novo nas teias da ilusão da pseudo-felicidade do prazer. Pseudo-felicidade. Prendendo. Então, em verdade, gente, esse prender aí não é um ato de pega a corda, amarra aqui, você vai ser... Não. Esse aqui é vem cá, vamos continuar. Sedução. Vamos continuar. E o que ele fez? Olha só. A princípio, ele quis reagir. Porque ele diz assim, olha, eu morri. Essas duas também já morreram que eu estou sabendo. Então, estou no mundo espiritual. Então, se elas estão aqui, a minha mulher também deve estar, né? Não tá legal. Aqui não tá legal. Porque o ambiente... O ambiente... E ele costumado a disfarçar, né? Ele costumado a disfarçar, entendeu? A princípio, ele quis reagir. Esforçando-se por encontrar-me, tá vendo? Mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente, ou seja, dentro, essência. Tia, como é que é isso? No íntimo. Então, o que é isso, gente? Porque lembra aqui, ele soube disfarçar para todo mundo. Mas escondido, ele fazia tudo. E às vezes, o que acontece? Às vezes você não faz, não realiza, mas idealiza. Pensa. À noite, quando você sai do corpo, você vai realizar. E lembrando que em libertação a gente viu que até o que a gente faz sozinho, escuta e fala, reverbera no universo, né? No universo. Que aí a gente vai estudar exatamente isso, Carla, no livro A Gênese, quando ele vai falar dos fluidos. Aqui ele pensava, isso estava intrínseco, isso estava na sua essência, e ele realizava escondido. Então há casos que a gente não realiza, mas a gente pensa, a gente idealiza. Nossa, tia, o negócio está ficando pesado. Por isso que Jesus falava no pecado por pensamento. Exatamente. O que você deve fazer? Resista. Não dê vazão a esses pensamentos. Ore, peça força a Deus, nosso Pai. Porque às vezes, gente, a coisa é muito sutil.
Vamos pegar as meninas. Você vai para o seu closet, para o seu quarto. Você vai sair. Presta atenção. Qual a tua intenção na roupa que você escolhe? Se você já se arruma, você já se idealiza para aguçar a sexualidade do outro, mostra com quem você está entendendo? Então, tudo isso nós temos que pensar. Quantas vezes nós, mulheres, nos vestimos para estimular a sexualidade? Você entendeu? Então você se olha no espelho, está aparecendo aqui, aquilo ali está justinho, aquilo ali está assim. Então olha aí o sexo vivo dentro de você. Então uma coisa é você se vestir porque você gostou, você está se sentindo bem. A outra coisa é você se veste para provocar. Então isso é sexualidade. Isso é estar vinculado. Aí minha filha, não tem como à noite você não dormir e ir se encontrar com essas criaturas. Porque isso está mostrando o teu mundo íntimo. Então é por isso que o Santo Agostinho dizia: chega no final da noite, faça uma avaliação. E é por isso que nós temos aprendido sempre que Deus avalia sempre as intenções. As intenções. Porque, voltando aí do Laércio, a intenção é intrínseca. E ele fingia tanto que... E aí isso acontece muito com a gente também. A gente finge tanto que a gente acredita que a gente é isso que a gente finge que é. E é aquilo que ela fala aqui. Após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então não era a forma que ele parecia ser, mas a forma que ele verdadeiramente era no seu mundo íntimo. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual. Claro. Como é que ele ia perceber? Por quê? Nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Não percebeu nada. Essa mulher gastou os tubos. Gastou, tentou. Era questão de vibração. A ligação dele. Ele não viu as duas irmãzinhas? Na hora. Ele vibrava do mesmo modo que ela. Do mesmo modo. E muito diferente do muito vicilante. É por isso que ele diz assim, ó, tendo gasto muitos anos a fingir, lembra do mentiroso? Do hipócrita? O que aconteceu? Ele viciara a visão dele espiritual. O que é isso, tia? Como é que é viciar a visão espiritual? Ele não desenvolveu, lembra que nós estávamos falando ainda há pouco no livro dos Espíritos? Ele era o quê? Comer, beber, dormir e procriar. E o trabalho. Mas ele não desenvolveu a sua essência espiritual. A visão é o que? É enxergar. Quantos de nós estamos na Terra totalmente cego para as coisas espirituais, gente? Totalmente tapado. Hoje a tia está terrível, né? Só chibatada. O tema exige. O tema exige, gente. E lembre que a gente é inspirado. Porque a titia não programa nada do que vai falar. Viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório. Restringir é o quê? É aumentar? Diminui. Ele restringe mais ainda. Por quê? Por causa da sua hipocrisia. Por quê? Por causa dos seus desejos. E olha, ele ia para a igreja todo domingo, viu? Restringir ao padrão vibratório. E o resultado, gente, foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente. Ele não parou um minuto para pensar, para refletir. Mas ele cultivou pela mente. Então você está lá dentro da sua casa, no seu quarto, sozinho. Está lá o computador, aí você olha. E aí você vai acessar sites pornográficos. E no caso dele aqui, fazendo adendo, ele não tinha computador, era só a mente mesmo, os desejos dele. Exatamente isso que eu quero falar. Na época não tem, mas eu quero trazer isso para o hoje. Que não precisa do computador. Não precisa do computador. Mas o que acontece? A patologia está dentro e você ainda vai aguçar. Então, gente, para pensar. Vamos dizer que você é uma pessoa que carrega desejos íntimos. Você não realiza, mas está lá o fogo. E é uma luta, é um conflito muito grande com aquilo que você aprende e com aquilo que você deseja.
Então você tem lá um conflito, você já percebeu que aquilo está lá. Aí o que você deve fazer? Você tem que trabalhar o conflito. Mas o que normalmente é feito? Você estimula o conflito. Então você vai para os sites pornográficos, você acaba tendo conversas inadequadas, falando do assunto que para ti não caberia. Então, ou seja, ao invés de você trabalhar a ferida, você abre mais ainda a ferida. Então, quando eu reconheço que eu tenho fragilidade numa determinada área, pegando aqui no caso do senhor Laerte, a área sexual, a área do desejo, ele tem que fazer aqui um trabalho ferrenho. Ele tem que escolher o que ler, o que falar, com quem falar, o que pensar. E é uma luta realmente. O pensamento vem e a pessoa diz não. Porque não é só ele, é ele mais essa pleia de espíritos que comungam do pensamento do mesmo que ele. Então é um trabalho árduo. Tudo começa no pensamento. Então imagina, gente, você vive um conflito. Para uma sociedade você nega, mas no seu mundo íntimo você está ali alimentando, você vai surtar. Vai chegar uma hora que isso vai estourar. Quando você vê, você está pelado no meio da rua correndo. Ou de repente atacando o primeiro que aparece no teu caminho. Ou se tomar um pilequezinho vai fazer e vai vergonhar todo mundo. Por quê? Porque aquilo está contido dentro de ti. Então não é realizar, é educar. Então eu tenho que reconhecer a mazela que está dentro de mim e trabalhá-la, pedindo através da oração e através de uma disciplina rígida. Porque essa minha dependência, ela não é só desta encarnação. Lembra lá da Roma antiga? Lembra de Pompeia? Do Egito, quantos bacanais eram feitos? Mistura de pares. Então, gente, esse nosso vício é milenar e temos que trabalhar. E a gente está vendo aqui onde o seu Laerte foi parar. Essa prisão de Laerte, não é que elas o acorrentaram, não é isso, é a prisão do desejo. Ele não resistiu novamente à ilusão do desejo. Então ele estava o quê? Na companhia das relações que cultivara irrefletivamente pela mente e pelo coração. Nesse caso aí não potencializa o que ele estava cultivando pela mente, porque entrou o coração, entrou o sentimento. Então, será que isso não potencializa o que já estava na mente dele, o raciocínio dele? Porque presta atenção. Quando ele fala aí pelo coração, ele está falando do quê? Do sentimento. Sentimento. E isso dá mais junta força mais ainda ao que está na mente, não é? Junta mais ainda. Potencializa. Potencializa. Então, mas todos os dois precisam de educação. Todos dois. Tanto o sentimento quanto o pensamento. Então ele diz assim, só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Porque olha assim, vamos supor que está casada. Ela encontra um fofo na vida dela que ela está ligada pelo sentimento. Tá dando exemplo, tá? Pelo sentimento. Aí, o que seria de uma forma refletida? Vou dar vazão. O que seria de uma forma refletida? Apesar de eu sentir tudo isso, eu sou uma mulher casada, eu não posso. Mas aí ela diz, eu não posso, mas ela vai ficar pensando no fofo, como seria. Como seria abraçá-la, aqueles braços fortes, um beijo. Lembrei da Alcine, o incêndio começa com uma faca. O incêndio, essa menina hoje está ótima, ela pega todos os livros, adoro, né? Exatamente, Alcine. O incêndio começa com uma fagulha. Muito bem. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito, algum tempo. Mas de algum modo lutou, repelindo as tentações. Quando a gente fala em tentação, eu gosto sempre de falar da titia Conceição. Se você colocar um copo de bebida alcoólica na minha frente, é uma tentação? Não. Mas se você colocar um vatapá, é uma tentação? Sim. Então a tentação, ela está fora ou está dentro? Dentro. Então ele diz assim, repelindo as tentações. Então sexo, prazer para ele é uma
Tentação. Mas o que aconteceu? De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente, preso na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. No bom e reto pensamento. Ou seja, gostava da coisa. Gostava, por isso é que para ele era uma o quê? Tentação. E olha só, ele está preso por quê? Porque ele não resiste. Tia, e isso a gente tem que fazer aonde? Começa a resistir aqui, meu filho, minha filha. Larga disso. Então pare e faz uma autoavaliação, veja o que você tem feito da sua vida, veja como você tem se portado, veja que tipo de filmes, que tipo de leitura, tudo isso. Quando você se arruma por quê? Quando você está fazendo exercício, está fazendo por quê? Tem pessoas que vão para a academia, fazem exercício já idolatrando a forma e não a saúde. A maioria faz. A maioria. Então isso é o quê? O que movimenta tudo aí? Sexo. Gente, como vocês perceberam, nós não conseguimos finalizar o capítulo, mas o importante são as lições que nós tiramos. Então, a próxima semana, nós iremos retomar o capítulo e já aproveitamos para agradecer ao nosso Senhor Jesus, a espiritualidade amiga por essa oportunidade e que nós possamos refletir em tudo o que estudamos essa noite. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga que sempre nos conduzem com tanto carinho, com tanto respeito e com tanta dedicação. Graça te damos, Senhor.